Cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Que Deus esteja nos abençoando neste dia. Quero ler com os irmãos primeira carta do apóstolo João, capítulo 3. Eu vou ler do verso 16 a 18. 1 João 3, 16 a 18. Diz assim a palavra de Deus: Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo, e vira seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por mais este dia, por esse recurso que o Senhor nos dá, para que a Tua palavra chegue, Senhor Deus, às residências, chegue aos corações, Pai. Pedimos que o Senhor nos ajude, pedimos que o Senhor perdoe nossos pecados, pedimos que o Senhor esteja nos abençoando nesta manhã, Senhor Deus, de domingo. Louvado seja o Teu nome. É em nome de Jesus, nosso Salvador, que oramos agradecidos. Vamos louvar ao Senhor com um hino.
seus braços eternos hão de me guardar. Sim, mesmo no fogo que me vem provar, meu Senhor me promete sempre comigo estar, comigo estar, comigo estar. Sim, Jesus me promete sempre comigo estar, comigo estar, comigo estar. Sim, Jesus me promete sempre comigo estar. Alguns avisos para a igreja. Que Deus esteja abençoando aqueles irmãos e irmãs que estão aniversariando nesta semana. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie nos teus entendimentos. Reconheça-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. O Senhor Jesus disse àqueles que pertencem a Ele: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus abençoe, que seja grato pelo sustento do Senhor e pelo aniversário deste dia, desses dias, dessa semana, né? Que Deus abençoe vocês que estão aniversariando esta semana. E também eu quero dar aqui uma palavrinha rápida às mães. O seu dia das mães, hoje, Deus abençoe a todas as mães. Nem todas as mulheres são mães, mas todos nós temos uma mãe, ou tivemos uma mãe. Infelizmente, o pecado traz turbulência nos relacionamentos familiares, mas o Senhor Jesus quer entrar na sua casa, quer entrar nos seus relacionamentos familiares para trazer a sua paz, o seu amor, o seu perdão. A palavra do apóstolo Pedro, na sua carta, ele diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Quero aplicar aqui essa palavra aos filhos, às mães, e a todos nós, para que possamos ter consideração para com as mulheres, ter consideração para com as mães, tratai-a com dignidade. Tendo consideração, diz aí o apóstolo Pedro, consideração, honra que pertence ou é mostrada para alguém. E a palavra aí, tendo consideração, tendo, indica uma tarefa decidida, uma tarefa deliberada, tendo consideração. Então, uma propositada canalização de honra, dando honra às mães, às mulheres. Filhos, e a gente possa aplicar isso às nossas vidas. Vocês que são filhos, que têm ainda suas mães, o privilégio, apliquemos essa palavra a nós. Tenha consideração para com a sua mãe, não só no dia de hoje, mas sempre. Ame a sua mãe, perdoe sua mãe, assim como você, ela também peca, ela também erra. Ame sua mãe, perdoe, tratai-a com dignidade. E agora eu quero dar uma palavrinha rápida também para as mães. Mães, compartilhe os seus valores com os seus filhos, e que esses valores sejam divinos. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7 diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu a inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te.
estas palavras, palavras que o Senhor Deus deu a Moisés para Moisés dar ao seu povo. E aqui eu quero dar essas palavras, a palavra de Deus, que você possa ter em seu coração, crescer em seu coração, para que você, mãe, possa inculcar a teus filhos. A sociedade moderna, ela quer impor aos pais. A sociedade moderna quer impor às mães, que não têm o direito de inculcar, de imprimir, de ensinar valores aos filhos. Querem nos fazer crer que as crianças devem criar por si só os seus valores, os seus próprios valores. Todavia, se você, mãe, não inculcar, não imprimir, não ensinar valores divinos aos seus filhos, outros farão. Artistas, celebridades, escritores, animadores, políticos, jogadores, TV, internet, filme, novelas, vão inculcar valores e a maioria deles não são valores de Deus. Quais são os valores que você deseja inculcar em seus filhos? É necessário identificá-los. Por exemplo, compromisso com Deus, compromisso com o crescimento pessoal e familiar, compromisso com a verdade, compromisso com a justiça, compromisso com a palavra de Deus, compromisso com a oração, compromisso com a honestidade, compromisso com a integridade, compromisso em assumir as responsabilidades, as consequências dos seus pecados, em assumir as consequências das suas decisões, compromisso com Deus. Mães e filhos, em Jesus Cristo, podemos ter valores novos, podemos ter uma vida nova. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Em Cristo podemos ter novos valores, nova vida, novo relacionamento. Cristo quer entrar na tua casa, Cristo quer entrar na tua vida, Cristo quer entrar na tua família e nos seus relacionamentos, trazendo paz, amor e a sua bênção sobre nós, a salvação em Cristo, a nova vida em Jesus. Mães, Deus abençoe vocês. Nós também queremos agradecer aos irmãos que têm contribuído financeiramente e também através de cestas básicas. Nesse mês nós conseguimos, até hoje, hoje é dia 9, até hoje nós já conseguimos levar cesta básica a 63 residências, 63 famílias, e vamos levar mais ainda nesses dias. Que Deus esteja abençoando os irmãos, que Deus esteja nos abençoando, que nós estamos também levando a palavra de Deus e podendo estar orando com algumas dessas famílias. Nós vamos passar para o reverendo Ronaldo, que trará a palavra de Deus para nós nessa manhã. Deus abençoe vocês. Deus abençoe as mães. Vamos ler na palavra de Deus, Mateus, capítulo 22, versos 1 a 14, é a parábola das bodas. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então, enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com
esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos por esta manhã tão preciosa que tu nos concedes, de podermos pregar a tua palavra, Senhor Deus, aqui na Igreja de Betel, e te pedimos, Senhor Deus, que tu estejas nos abençoando, para que esta palavra encontre espaço em cada coração, para que assim nós possamos glorificar-te. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A parábola é um tipo de ensinamento que toma elementos da vida diária para formar uma ilustração, a fim de tornar o assunto mais claro e compreensível. Para se entender uma parábola é preciso estar atento ao conjunto e não tentar explicar palavra por palavra, porque cada parábola tem a sua interpretação e a sua moral de história. Aqui na parábola das bodas, vemos que o Senhor tinha o propósito de mostrar que o reino de Deus é oferecido também a muitos que, por sua vez, podem vir a desprezá-lo e podem vir a rejeitar esse mesmo reino. Essa parábola, na verdade, é uma ilustração para explicar o que o Senhor Jesus havia dito no capítulo anterior, verso 43. Portanto, eu vos digo que vos será tirado o reino de Deus e será entregue a um povo que dê os seus respectivos frutos. Esta parábola ensina a preciosa lição de como Deus tem levado adiante o seu plano de salvar seus eleitos, homens pecadores, e estendido o convite a todos, pobres, ricos, brancos, negros, pardos e vermelhos, doentes e sadios, fracos e fortes, sábios e ignorantes, todos têm oportunidade de participar do reino de Deus. Em Mateus 11, verso 28,
o evangelista registra que o Senhor Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O convite de Jesus não exclui ninguém. Ele estende os seus braços, imaginemos, e diz: vinde a mim todos. A mensagem do Evangelho é para ser anunciada a todos. Quando o Senhor Jesus deu ordem aos seus discípulos, já quando estava se retirando do meio deles, diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então, todos têm que ouvir, todos têm que entender a oferta de Deus para a salvação. Mas nós precisamos ver algumas lições práticas desta parábola para a nossa vida. Primeiro, Deus pune a rejeição ao convite estendido ao homem. João, quando escreve o seu evangelho, ele o introduz assim, dizendo sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O povo de Israel foi o primeiro convidado para as bodas. Eles tiveram o grande legislador Moisés, eles tiveram todos os profetas, eles tiveram reis que dialogavam diretamente com Deus, tiveram sacerdotes, mas adiantou pouco. Eles não entenderam que eles tinham uma missão de comunicar ao mundo o amor de Deus. Guardaram para si. Em segundo lugar, Deus não muda os planos porque algumas pessoas rejeitam. Os primeiros convidados, numa atitude de indiferença e hostilidade, não aceitaram participar da grande festa e receberam a recompensa dessa atitude. Em terceiro lugar, nós temos que não se entra no reino de Deus por esforço próprio ou por merecimento, mas se entra no reino pela graça. É uma oferta de Deus. Muitas pessoas ainda querem uma religião em que possam negociar com Deus através de dízimos, de ofertas, de oferendas e atos meritórios, autoflagelação, penitências e tantas outras fórmulas que as pessoas acham para contactar com Deus. A Deus não se compra, nem os seus favores têm preço. A sua salvação é doada a nós como um ato gracioso, onde Deus reconhece a nossa incapacidade. Outros querem entrar no céu à sua própria custa, como fez aquele homem que foi ao banquete sem a veste nupcial. Não pertencia ao grupo devidamente convidado. Há um modo correto de se obter a salvação, que não pode ser pela força, nem pelo esforço próprio. Ela não pode ser comprada, pois não se acha à venda. Ela não pode ser barganhada, ela não está na feira. A salvação é o dom de Deus, é doação do Senhor através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E ainda, só há um jeito de entrar no banquete celestial. Jesus disse: eu sou a porta. Jesus disse: eu sou o caminho. O apóstolo Paulo nos diz que há somente um mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem,
E este mesmo Paulo diz isto em termos absolutos. Não há mediadores humanos, nem celestiais, nem angelicais, físicos ou espirituais, não existem. O único mediador entre Deus e o homem é Jesus. No banquete de Deus, no reino de Deus, não há lugar para presunçosos, não há lugar para orgulhosos que possam cobrar de Deus o seu lugar. No reino de Deus é assim. Ou você entra de graça, como disse o apóstolo Paulo, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ou você não entra de jeito nenhum. É do jeito de Deus ou não é de jeito nenhum. O primeiro convite foi um fracasso. Nós vimos isso no nosso texto. Os que levavam os mensageiros, que levavam os convites, eram maltratados, não foram reconhecidos como tais, e alguns foram mortos. Isto aponta para os profetas do Antigo Testamento. E o convite foi rejeitado, porque não envolvia sofrimento. Era uma festa. Então, o segundo, não porque os preparativos não fossem adequados. O texto nos informa, tudo está pronto, vinde, novilhos abatidos, animais preparados, a festa estava pronta, o banquete estava servido. Tudo está pronto, vinde. Mas ainda não porque os convites não tivessem chegado a tempo, eles foram entregues, enviados. O verso 3 e 4 diz o seguinte, 3 e 4 dizem aqui, então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem, já não era mais um convite, era uma ordem, dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já estão abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Acontece que esses convidados não foram porque eles não eram dignos. É o que nos informa o verso 8. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Os convidados não eram dignos, não eram leais ao rei. Os convidados estavam interessados nos seus próprios negócios. Estavam totalmente absorvidos em seus próprios interesses. Esforcemo-nos para sermos dignos do grande convite e do Senhor que nos convida, o Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe esta igreja nesta manhã. Vamos orar? Pai Celestial, mais uma vez nós te agradecemos pela palavra, Senhor Deus, que o Senhor nos dá. E te pedimos, Senhor Deus, que cada dia nós nos conscientizemos de que temos a dignidade, a honra deste convite tão precioso e o valorizemos, Senhor Deus, cada dia mais, para que nós possamos sempre ter a preocupação de honrar-te, de glorificar a ti, de fazer valer ao mundo o testemunho da tua palavra fiel, do teu amor incondicional com quem tu nos tens amado
e da tua bondade e misericórdia com que o Senhor tem nos salvado do fogo do inferno e da perdição eterna. Assim, Senhor Deus, nós possamos entender e aceitar este convite do Senhor. Possamos abraçar a fé que uma vez por todas foi dada aos homens, e assim possamos trabalhar e honrar e sustentar a tua igreja através dos tempos que o Senhor nos permite estar aqui neste mundo com ela. Que a nossa geração possa cumprir o seu papel e realizar a obra que lhe está preparada. Em nome de Jesus. Amém.